Palavrão no ar, gente, hoje para falar sobre esse romance do Jorge Amado, chamado Capitães da Areia. Tá aqui a fotinha do Jorge Amado. Essa edição é da Record, das antigas, hein, que parecia essas fotos muito doidas aqui do Jorge Amado. Beleza? Vamos falar sobre todos aqueles personagens. Tem uma lista de personagens aqui: Pirulito, Professor, Gato, João Grande, Dora. Toda essa moçada vai aparecer nesse romance que se passa nas ruas da Bahia. Mas tudo isso depois do bip, depois de você se inscrever aqui no nosso canal de YouTube, deixar o joinha, compartilhar com todo mundo, ativar as notificações. Beijo pra todo mundo. Salve, salve, é o seguinte: as ruas da Bahia sendo invadidas por moleques, né, por delinquentes que estão ali assaltando, amedrontando o bom povo, o povo burguês das ruas, né, e dos bons bairros baianos. O romance do Jorge Amado começa, né, com essa indicação meio panfletária. Jorge Amado, vamos lembrar, gente, é da segunda geração modernista, que a gente chama também de romance regionalista, né? Tem junto com ele, mas para mim não se compara, né, o Graciliano Ramos, para mim muito melhor, né, do que o Jorge Amado. Eu tenho uma implicância com o Jorge Amado, principalmente por conta dessa rixa que ele tem, ricos e pobres, e para mim ele esquematiza muito isso, né? Ao contrário, por exemplo, você pega, né, o nosso grande, cadê aqui, o Saramago, por exemplo, né? Você pega o Saramago, ele consegue humanizar muito melhor, na minha opinião, os seus personagens. Então eu me canso um pouco dos romances do Jorge Amado, mas confesso que tem um romance que eu gosto muito, né, uma novelinha, que é A Morte de Quincas Berro d'Água. Esse é esquemático, mas eu dou muita risada com esse romance. Mas vamos lá, vamos de Capitães de Areia. Sei que tem uma galera que vai fazer vestibular, sempre está aparecendo esse romance por aí, tá? Bom, Capitães de Areia começa com, né, um noticiário, o jornal, tá? Então a gente tem já um esquema de mudança de gênero narrativo, o jornal. E ali a gente vê várias notícias sobre esses meninos, esses moleques delinquentes que estão apavorando a boa burguesia baiana, tá? Então a gente já vê aí, de um lado, os Capitães de Areia como esses delinquentes, e de outro lado, os burgueses baianos, né, as pessoas com dinheiro, que não estão muito querendo olhar com boa vontade para esses meninos, muitos abandonados que moram num trapiche, tá? Aí a voz vai passando para várias pessoas são entrevistadas, o diretor do reformatório falando que, o reformatório dele, o moleque entrou lá, eles dão um jeito. O padre, né, que vai ser importante aqui nessa narrativa, que tem toda uma visibilidade dentro desse imaginário do romance regionalista de 45, né? Então aquela figura do padre comunistão, assim, que quer ajudar, o padre que quer o bem-estar social de verdade, e não aquele padre que só fica fingindo que ajuda os pobres, mas, né, na verdade não tem uma ação efetiva. Já organizo tudo isso para vocês. Então, passado essa introdução, começa uma narrativa em terceira pessoa que vai contando a história, né, desses personagens, que eu tenho que ter lista aqui, senão eu esqueço todo mundo, cara. É muito personagem. São personagens legais, com nomes legais, que a gente fica assim encantado. Isso torna o romance legal, né? A gente vai lendo página a página e conhecendo um pouco mais da história. Por exemplo, Pedro Bala. Pedro Bala é o personagem principal, o cara que você mais tem que vai ouvir falar dentro desse romance. Pedro Bala um garoto que foi abandonado. A princípio ele não sabe muito bem quem é o pai, quem é a mãe dele, e durante o desenrolar do romance você vai perceber que ele é filho de um grevista, né, de um sujeito que morreu durante uma greve. Então ele vai ao encontro, em certo momento dentro do romance, de alguns grevistas que ele conhecia, e o pessoal lhe tece vários elogios, falando: você é muito parecido com seu pai. Ele fala: quem é meu pai? Seu pai foi um grande grevista, tal, e morreu para mudar a vida da gente. Então a gente já vai percebendo o esquemão que o Jorge Amado está colocando ali, porque o Pedro Bala vai ser isso, no final, né, ele vai se juntar
aos grevistas para mudar a realidade social daquelas pessoas, daqueles operários, né? O pai dele trabalhava no porto, ali, carregando e descarregando cargas, tá? Bom, Pedro Bala ainda se mostra o grande chefe, um cara, né, experiente, um cara que consegue orientar as pessoas. Eu digo experiente aqui, mas ninguém tem muita idade, né? O mais velho ali tem 16 anos, mais ou menos. Então, são crianças abandonadas, crianças que vão se juntando ali e que vão se protegendo e vão vivendo de pequenos truques, de pequenos assaltos, né? Pegam as mulheres, às vezes estupram as mulheres. Então, não são crianças inocentes, né? São sim delinquentes que estão ali e tal, mas o Jorge Amado faz questão de mostrar que por trás dessa delinquência tem todo um abandono, tem uma coisa meio idealizada, né? Dessas crianças, que se elas tivessem oportunidade não seriam assim, né? Que por trás delas tem ainda uma coisa boa, uma coisa ingênua, mas que, né, pela situação social, pelo abandono, inclusive, do poder público e dos principais sustentáculos da sociedade civil, por exemplo, a igreja, né? Essas crianças não tiveram outra sorte que não a rua e que não os assaltos. Então, Pedro Bala é esse grande nome, né, temido e respeitado pela moçada ali. Bom, para já, né, continuar a história do Pedro Bala, mais pro fim do romance, ele vai se apaixonar por uma menina chamada Dora, né? São 3 partes do romance. A Dora aparece no segundo, é a única menina que aparece no romance, e ela morava no morro, foi por conta da morte da mãe se misturar com os Capitães da Areia, também é uma menina abandonada. E ela vai ganhar o coração de todos ali, às vezes com muito respeito, e com Pedro Bala com muito amor. Então Pedro Bala acaba se apaixonando por ela, ela vai morrer, né, porque os dois vão ser presos e ele vai ficar numa masmorra horrível, e ela também, né, vai ficar numa prisão, e depois ele sai ainda com vida e ela vai morrer, porque fica muito doente, tá? Então o final do Pedro Bala é justamente lembrar de Dora como uma estrela, tá? E também ser o grande homem do movimento sindical baiano, o cara que vai agitar, vai ser preso por ser um agitador, vai ser preso por ser um sindicalista muito famoso, e continuar a sua fama, né, de homem que deu de tudo para que as pessoas melhorassem de vida, tá? Então, nesse sentido, é muito idealizado o romance, tá? Bom, Sem Pernas é um menino coxo, que lembra que levou porrada, por isso ficou manco, né? O Sem Pernas tem uma história muito interessante, porque ele entra na casa das pessoas, ele se faz de um menino pobre, humilde e tal, as pessoas se comovem com ele, porque tem uma história que se relaciona, e ele acaba vendo todos os pontos fracos da casa e depois chama os Capitães de Areia. Então, essa é a missão dele ali dentro. Em outros momentos, ele faz isso por 2 vezes durante o romance, e no final descobrem tudo, né, as tramóias dele, e ele acaba se matando, ele se joga, né, de um lugar muito alto, de um morro, e acaba morrendo, se matando para não ser preso, porque ele não queria novamente cair na mão dos policiais. Temos ainda o Gato, que é o galã, né, sempre muito bem vestido, sempre com as namoradas, a Dalva, que ele gostava muito, é um 171 da moçada. O professor é muito legal, esse personagem. O professor vai ser o intelectual do grupo, e ele vai ser um pintor, depois vai para o Rio de Janeiro e vai ganhar fama como João José, o José João, não lembro a ordem do nome, mas é João José, e vai ser um cara importante, né, dentro do grupo. Pirulito, né, que era um cara muito cruel, e depois se converte, né, então ele tem uma coisa assim do cristianismo, né, ele fica impressionado com tudo aquilo, e por conta disso, né, o Padre José, que é o padre que encarna essa coisa da igreja cristã, olhar para os pobres, né, e também tem um viés meio comunista, tá? Principalmente ali quando a gente via a partir dos anos 50 e 60 tal, a gente vai ver isso numa das linhagens, numa das mãos
né, da Igreja Católica, e vai ser simbolizado pelo Padre José, que vai ajudar o Pirulito, depois o Pirulito vai para essa vida. O Boa Vida, a gente tem o João Grande também, que é um cara, como o nome diz, muito grandão, bom de briga e tal. Querido de Deus, que era capoeirista, certo? Entre outros. Mas os mais importantes são, né, para mim, Padre José, com essa simbologia da Igreja Católica, Dora, né, João Grande, Boa Vida, tá? Pirulito, como eu já falei, professor principalmente, né, professor, as imagens, os quadros que ele fazia eram uns quadros que retratavam a violência, os menores abandonados, e também sempre um cara com uma jaqueta preta, um sobretudo preto, que foi um cara que bateu nele, né? Então ele usava toda essa raiva para retratar. É uma arte panfletária, é uma arte de protesto, a pintura do professor, certo? E o Sem Pernas, né? Sem dizer, claro, o Pedro Bala. O Pedro Bala é o principal deles, beleza? Então, o meio urbano, não esqueça disso, né? O meio urbano é baiano, e toda essa abordagem com relação às crianças abandonadas e como essa sociedade vai virar a cara para esses meninos, para esses moleques, tanto a sociedade civil quanto o Estado, né? E como é que eles vão se virar. Do lado disso, os movimentos sindicais e toda essa ideologia comunista, né, que carrega e que é também um grande símbolo da literatura do Jorge Amado. Perfeito, muito bem, este é o Palavrão de hoje, muito obrigado, até o próximo Palavrão. Não se esqueça de deixar aqui o seu comentário, conversa com a gente, gosta gosta mais do que o Shiba aqui, do Jorge Amado, fala por quê, por que você gosta, defende o Capitães de Areia, né? Deixa aqui o seu joinha, comentários, aqui as nossas redes sociais, e até o próximo Palavrão. Obrigado mesmo, tchau.